Voltando ao nosso programa Personalidades, e aqui conosco o professor Heron Brum, e por isso, professor, continua à sua disposição, as nossas câmeras, para o senhor continuar seu depoimento. Na realidade, a gente sempre viveu essa política, ela é muito parecida com a política de 1837, que eu falei no início do depoimento, né, com os partidos liberal e conservador. Hoje temos 35 partidos. O primeiro partido dessa nova etapa foi o PMDB, que hoje já virou MDB novamente. O 35º é o Partido da Mulher Brasileira, que por sinal é presidido por um homem, né? Então, nesse meio, nós temos, na verdade, um elenco de siglas, né? Eu diria que partido, nós temos poucos partidos como a gente entende por partido político, né? Temos poucos. E pior ainda, nós temos muitas siglas e uma grande parte dessas siglas são siglas de aluguel. Então nós temos um grande balcão de negócios na política, o que é muito ruim. É muito ruim. Por exemplo, vamos pegar o nosso presidente Temer, né? Ele faz acordos, ele chama, ele troca de ministro. Eu perguntaria hoje para mim mesmo, quem são os ministros do presidente Temer? Nem eu sei responder, porque ele troca a cada semana, ele faz acordo. É esse grande balcão de negócios que existe na nossa política. Nós temos uma coisa chamada coalizão, governo de coalizão. Na verdade, a expressão que eu uso é outra, é ditadura de coalizão. Então, o executivo tem muita força. Por quê? Porque nós temos 3 grandes cofres no nosso sistema político governamental. O grande cofre que fica em Brasília, né? O outro, um cofre médio que fica na capital dos estados e um cofre menor que fica nas prefeituras, né? Então, o prefeito, o governador, o presidente, ele faz uma barganha, né, política, ele conquista, entre aspas, os partidos com benesse. O nosso eleitor, ele está fora de compasso, está descompassado, né? Porque ele vota, ele se entusiasma, vota e a nossa política continua do mesmo jeito. Então nós temos essa maldita ditadura de coalizão. Então se o presidente quiser governar, se o governador quiser governar, se o prefeito quiser governar, ele tem que entrar nesse jogo. Aí entram todos os vereadores, todos os deputados estaduais, os federais e todos os senadores, enfim. E a gente viu agora, só que pela primeira vez na história, depois da Lava Jato, nós vimos isso aí ser colocado de dentro para fora. Antes ficava num verniz, hoje não. Hoje a gente viu todos esses escândalos, eles continuam, né? São várias etapas e nós percebemos que o eleitor, ele avalia, ele é um aval também disso, né, o nosso eleitor, porque ele vota, ele é o representante, ele é o representado, ele é a grande maioria dos 2 únicos segmentos da política, que é o representante e o representado. Então, os nossos representantes são uma minoria. Vejam o que acontece, né, com os nossos representantes. Vamos imaginar assim, o último grande projeto do presidente Temer, que ele não conseguiu levar adiante, que é a reforma da Previdência. A gente sabe como é a Previdência da classe ou casta política. Aí eles colocam que a Previdência é a culpada de todos os males. Parece que você resolvendo o problema da Previdência, nós vamos resolver a crise do país. Não é verdade. Isso é uma falácia. Por exemplo, nos Estados Unidos se vota em assunto. Então, no dia da eleição presidencial, você encontra num lugar uma fila enorme. Eu achei estranho, mas por que essa fila enorme? Eu perguntei, eu cobri as eleições de 1984, que o Reagan se reelegeu, depois de 88, que o Bush pai, ele se elegeu. Aí eu vi aquelas filas, eu perguntei para um colega lá, ele falou, isso aqui é para votar em assunto. Eu falei, votar em assunto? O que é isso? Ele falou, não, 4 anos antes se forma uma grande comissão. Isso é um bom exemplo para nós aqui. Por que não faremos isso também? Uma grande comissão
essa comissão, ela trabalha há 4 anos, é uma comissão interprofissional, lá tem jornalista, tem engenheiro, tem médico, tem dentista, tem professor, enfim, tem advogado, e eles fazem o levantamento daquilo que eles querem para aquele condado, lá tem condado, né? Ou daquela cidade, ou do país, e eles levam numa cédula enorme, é uma cédula muito grande, e aquela cédula fica em cima de uma mesa, aí a pessoa vai lá e vota, sim ou não. A mesma coisa na Europa, lá tem um mercado, o Parlamento Europeu, que é em Estrasburgo, na França, esse mercado, todos os problemas europeus vão para uma espécie de uma urna tal, e eles estudam, debatem, falam, olha, a Bélgica precisa disso, a Alemanha disso, enfim, eles conhecem, então, existem saídas, existem, nós precisamos construir a nossa saída, mas participando, não só de passeata, para depois sair nas redes sociais, não só criticando, a política é coisa de ladrões, não entro nela, não, nós temos que participar efetivamente. Nas últimas eleições realizadas no Brasil, quase 70% dos eleitores, isso está numa página que eu vou falar agora, vou dar a indicação para o nosso telespectador, eles estavam em 3 segmentos. Analfabetos, é grande o número de analfabetos no Brasil. Analfabetos funcionais são aqueles que só escrevem, desenham o nome e lê uma ou outra palavra. E ensino fundamental, ou terminaram, ou desistiram, ou estão cursando. Enfim, são pessoas que não têm oportunidade de participar efetivamente do processo político. Só que essa grande maioria, ela elege os nossos governantes. Ela vota. Então, aí eu quero indicar ao prezado telespectador da nossa TV online, um site, é o site do Tribunal Superior Eleitoral. Lá tem os programas políticos, tem os partidos políticos, o que é política, enfim, lá tem lições valorosas e tem os dados, resultados de eleições, quem ganha mais, quem ganha menos, quais são os partidos que estão crescendo, os partidos que estão decaindo, né? Isso é muito importante, né? Que o eleitor brasileiro, que o brasileiro, né? Ele participe mais efetivamente desse processo. Hoje existem tendências, por exemplo, existe uma tendência centrista, né? Parece-me que as pessoas estão meio cansadas dos extremos, dos radicais, ou da direita ou de esquerda, enfim, e o mundo está partindo para o centro. Veja a Alemanha, um país como a França, que sempre ou é esquerda ou é direita, hoje tem um presidente de centro, né? A própria Alemanha já faz algum tempo de centro, a própria primeira-ministra da Grã-Bretanha é de centro, e com isso eles estão ensaiando sair do mercado comum europeu, né? O Reino Unido, são aquele conjunto de países. Nos Estados Unidos tem lições muito interessantes também da participação efetiva da sociedade. Enquanto a sociedade não participar, né, ativamente, nós vamos continuar reclamando, falando que o político é ladrão, falando que o nosso sistema político é corrupto, e vamos continuar repetindo. Não adianta aparecerem 10 operações Lava Jato aí, que a gente vai voltar a zero. Essa aula que o senhor está nos passando, que nos ajuda tanto, não só a nós, mas os nossos próprios telespectadores, a nossa juventude, e por isso nosso agradecimento muito profundo à sua pessoa, por essa boa vontade de gravar seu depoimento. Eu gosto muito do meu estado, né, Mato Grosso do Sul. Quando eu saí daqui ainda era Mato Grosso, né? Eu tive a oportunidade de ser enviado pela Jornal Tribuna de Santos para fazer a cobertura da instalação do estado no dia 1º de janeiro de 1979, né? Estive aqui e depois de minhas andanças todas, aí eu voltei para o meu estado com o maior orgulho, e eu gostaria muito que esse estado desse exemplo, como já deu um exemplo agora nas eleições dos últimos 4 anos, com a aplicação da lei da ficha suja, a lei da ficha limpa, né? Eu gostaria muito que nós fôssemos de vanguarda, né, mais uma vez, para construir um novo sistema político governamental para o Brasil, que o nosso não serve, ele não serve, ele precisa ser mudado. Muito obrigado, professor Aaron Brum, e aqui nós encerramos mais um programa Personalidades.